A Vila TV dá sequência à série de entrevistas com os candidatos às autárquicas 2025. Hoje estamos em Sabrosa, à beira do Parque Bebê King. Vamos conversar com Mário Varela, ele é candidato do PSD à Câmara Municipal de Sabrosa. Mário Varela tem 56 anos, é empresário, é investidor e eu gostaria muito de agradecer a sua participação na Vila TV. Tudo bem com o senhor? Obrigado, tudo bem. Obrigado antes de mais pelo convite que nos foi interessado para também neste período de campanha autárquica podemos de viva voz esclarecer alguns pormenores e algumas questões relativamente às questões dos sabrosenses têm algumas dúvidas, é para isso que aqui estou e estamos à sua disposição para esclarecer o que for necessário. Muito obrigada de todo o coração. A gente pode começar a andar então e falar também de economia, já que o senhor é empresário. Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor gostaria que a economia fosse incrementada aqui no Conselho? O principal traço em termos económicos daquilo que é o seu panorama em termos de empresas que aqui estão instaladas e que aqui trabalham, são empresas essencialmente viradas para o turismo e viradas para a produção e exportação de vinho, do vinho de mesa e vinho do Douro, vinho do Porto, o chamado vinho do Porto. Digamos que todos aqueles objetivos ou os investimentos que possam ser perspectivados têm que de alguma forma priorizar essa área em que essas empresas trabalham e é isso que nós pretendemos fazer. Nós temos 3-4 áreas em termos de investimento absolutamente decisivas e estruturantes para o Concelho de Sabrosa. Temos a área de lotes a custos controlados em São Martinho de Anta, temos a criação da variante para o nó de Lamares entre Sabrosa e São Martinho de Anta, portanto, uma variante que vai potenciar a criação, o aumento a expansão da zona industrial de Sabrosa e a implantação dessa zona em São Martinho de Anta de lotes a custos controlados, cerca de 100 lotes. Temos em Sabrosa, isso vai ser uma realidade já trabalhada e conversada, que é a construção, a implantação de um verdadeiro pavilhão multiusos. Como todos sabem, foram dilapidados pelo anterior executivo gastos cerca de 3 milhões de euros num pavilhão com cerca de 600 metros quadrados, que não é mais do que um simples pavilhão desportivo. E nós isso não queremos. Queremos um pavilhão multiuso com cerca de 1.200 metros quadrados, que entre numa lógica de competitividade e complementaridade relativamente a Vila Real. Eu lembro aos sabrosenses que Vila Real não tem um pavilhão multiusos. Portanto, são tudo investimentos claramente objetivos no sentido de dotar Sabrosa de índices de desenvolvimento que até aqui 20 anos de governação socialista não nos têm conseguido dar. Tenho também algumas preocupações com a questão dos custos da água, do tarifário da ADIN, já as tínhamos em 2021 e vou também lembrar aos sabrosenses de que em 2021, não tendo ganho a Câmara, somos um partido responsável. Negociamos a viabilização do orçamento do Partido Socialista para 2022 com base num facto muito simples. Aprovamos uma medida que permitia que o tarifário da água descesse de 2021 a 2025 7,5% ao ano. 30% em 2025. Infelizmente, a Sra. Presidente e o seu Executivo não cumpriu com esse compromisso. E eu costumo dizer, quem não assume compromissos, quem não honra a palavra dada, é indigno de exercer funções de natureza pública. Outra questão também extremamente importante, como todos bem sabem, e estamos aqui mesmo à beira do agrupamento de escolas Miguel Torga, que a Escola de Sabrosa está a ser alvo de obras de beneficiação de cerca de 6 milhões de euros. Ou seja, tivemos 6 milhões de euros para requalificar as instalações esportivas aqui escolares em Sabrosa. E vamos falar de duas questões extremamente simples. Foi um projeto que já sofreu várias alterações desde que está a ser executado, porque essas alterações são refletidas nos valores a pagar à empresa que está a executar os trabalhos e vão à reunião de Câmara. Essas são do meu conhecimento enquanto vereador. Mas há aqui duas questões que eu gostava que fossem observadas e gostava de as denunciar. E quais são essas duas questões? Uma questão tem a ver com o pavilhão desportivo, que está a ser alvo de obras de requalificação e isto é tão simples quanto isto, um equipamento que é utilizado por centenas de praticantes e que deveria ser
alvo de profundas obras de requalificação e melhoramento, pura e simplesmente vai ter obras de requalificação naquilo que diz respeito aos seus balneários. Não tem aumento da sua capacidade, não tem bancadas, vai continuar a não ter bancadas, e eu pergunto, 6 milhões de euros não daria para, se calhar, até construir um novo pavilhão desportivo? Mas se assim não fosse, pelo menos uma requalificação profunda, que tivesse previsto bancadas para o público e melhoramentos a vários níveis. Mas ainda há outra questão que é verdadeiramente mais inexplicável, diria que até mais escandalosa. Nós temos a entrada da escola, do atual agrupamento de escolas, temos a entrada a norte, numa rua que, digamos, com algumas complicações em termos de acessibilidade, mas é uma rua perfeitamente segura, onde circulam poucas viaturas. Aquilo que vai acontecer é que a entrada principal da escola vai sair da parte norte para a parte sul, e eu gostaria de vos mostrar como é possível que uma escola, alvo de intervenção de obras no âmbito do PRR de cerca de 6 milhões de euros, vá passar a ter a sua entrada principal à beira de uma estrada nacional. Isto é de gente que não tem a mínima noção dos projetos que manda fazer e que está a executar. Isto é completamente errado. Eu vou mandar reavaliar esta situação e posso prometer aos sabrosenses, se tal for necessário, a entrada da escola, a entrada principal, vai passar novamente para sul, porque em primeiro lugar está a segurança dos nossos alunos e não há outra forma de encarar este assunto. Fazer a entrada principal, instalar a entrada principal desta escola à beira de uma estrada nacional, como vocês facilmente podem constatar, é verdadeiramente quase que criminoso. Isto não pode acontecer em pessoas que tenham conhecimento de causa, que saibam os projetos que estão a executar e que de alguma forma salvaguardem e privilegiem a segurança dos nossos alunos e todas as pessoas que se deslocam ao agrupamento de escolas Miguel Torga. Eu já aproveito então e pergunto para o senhor de todo o seu coração, por que o senhor gostaria então de ser o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa? Olha, eu, para além do muito que tenho que fazer, e toda a gente sabe que tenho muito que fazer e tenho uma vida bastante ocupada, eu sou empresário, sou investidor, sou membro do Conselho Geral de Agrupamento de Escolas Miguel Torga há cerca de 20 anos, dos órgãos sociais da Misericórdia também há cerca de 20 anos, sou presidente de direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa há 22 anos e, como tal, eu que eu tenho é mais coisas para fazer do que para além de me dedicar à política. Já estive na Assembleia de 2005 a 2009 e, pese embora o convite que na altura me foi endereçado para ser candidato à Câmara, eu declinei e estive um bocadinho, sendo militante do PSD há cerca de 25 anos, estive um bocadinho afastado de todas as questões de todas estas questões de natureza política. Agora há uma coisa que, de alguma forma, ninguém pode ficar ausente em termos daquilo que é o sentido da realidade do desenvolvimento do nosso concelho. Nós somos dos concelhos mais atrasados do Distrito de Vila Real e ninguém percebe porquê. Não se consegue perceber porquê. Qual foi a dinâmica que foi imprimida ao nosso concelho nos últimos 20 anos por uma governação, digamos que, de sucessivas autarquias, sucessivos executivos socialistas. E ninguém consegue perceber porque nós temos um potencial enorme. Estamos no centro, no coração do Douro, temos associado a essa questão vários investimentos que foram concretizados, que não tiveram, digamos que, não atingiram os seus objetivos por absoluta incompetência desses sucessivos executivos socialistas. E eu estou aqui, como muitos sabrosenses, com uma perspectiva e assento numa perspectiva, digamos que, de grande frustração para alterar aquilo do que tem sido o rumo natural dos investimentos que têm sido perspectivados e concretizados em Sabrosa. Não serve os interesses da população do Concelho de Sabrosa, nem do nosso Concelho. E nós vamos alterar isso numa perspectiva clara,
que é privilegiar o interesse público em detrimento, claro, dos interesses particulares. Isso comigo não funciona, não vai funcionar. Os interesses, digamos que o interesse público será e vai ser sempre privilegiado relativamente aos interesses particulares. As pessoas sabem-no, os meus opositores do Partido Socialista sabem-no e comigo não há outra forma de estar na vida pública e na vida política. Como já muito bem sabem, tenho de dar vários exemplos que podem ser facilmente constatáveis pela minha vida, o meu envolvimento na vida associativa, nomeadamente a nível das obras da requalificação do quartel e ampliação do quartel dos bombeiros voluntários de Sabrosa, e não há volta a dar, são factos incontestáveis. Peguei numa associação em 2003, 2002, absolutamente falida, investimos até hoje cerca de 10, 12 milhões de euros e o trabalho está à vista de toda a gente. Um trabalho em prol dos sabrosenses, em prol do Concelho de Sabrosa. E é nessa perspectiva e com esse sentimento de absoluta frustração pela incompetência que tem sido, de alguma forma, e pela dinâmica que tem sido imprimida de uma forma incompetente pelos sucessivos executivos socialistas aqui em Sabrosa, que eu me recandidato e que quero alterar este curso natural das coisas. Eu costumo dizer que as pessoas habituaram-se aqui em Sabrosa a aceitar a mediocridade como se de um caso de sucesso se tratasse. E eu não aceito isso. Nós merecemos mais e melhor. Sabrosa merece mais e melhor e nós temos condições para lhes proporcionar a todos os sabrosenses, ao nosso Concelho, essa melhoria de vida assente naquilo que nós conseguimos produzir e nos resultados daquilo que nós conseguiremos, de facto, das questões que queremos trabalhar e nos resultados que iremos obter. Muito obrigada. Vila TV Eleições 2025.